Quando a gente pensa na palavra ministério, o que vem à cabeça? Talvez um título, né? Uma posição? E se o verdadeiro significado for algo muito mais dinâmico, algo que de fato transforma? Hoje, com base numa passagem de 2 Coríntios, a gente vai desvendar 2 tipos de serviço e descobrir o que realmente tem o poder de mudar vidas. Vamos nessa? Olha só, essa aqui é a frase que vai guiar toda a nossa conversa. O apóstolo Paulo coloca um contraste muito forte. Um ministério da condenação que foi glorioso e um da justiça que é muito mais glorioso. Como assim? Para a gente entender essa ideia, primeiro a gente precisa definir o que é ministério. Na sua essência mais pura, a palavra ministério significa simplesmente o ato de servir. É uma definição bem direta, mas com uma profundidade enorme. A ideia central é essa: se não tem serviço, não tem ministério. Não se trata de um cargo que a gente ocupa, mas de uma ação que a gente pratica. E como vamos ver, essa ação tem um propósito muito claro. E aqui a gente chega no coração da questão. A análise faz uma distinção que é fundamental. O verdadeiro serviço provoca transformação. Se não existe uma mudança real na vida de alguém, o risco é que tudo não passe de uma performance de um teatro. Sabe, algo para ser assistido, mas não vivido. Essa é a diferença crucial. Com essa base bem estabelecida, vamos mergulhar agora na comparação central que Paulo faz. E o interessante é que ele não descreve um ministério bom e um ruim. Não é isso. Ele descreve um que foi glorioso e outro que o supera em glória. Vamos ver como eles ficam lado a lado. Olhando para essa comparação, a diferença fica muito nítida, né? De um lado, a gente tem o ministério da condenação. Ele foi glorioso e funcionava como um padrão externo, a lei, que basicamente apontava as falhas. Do outro lado, o ministério do Espírito, que excede em glória. Ele não só aponta o problema, mas oferece a capacitação interna para a mudança. Os dois revelam o amor de Deus, mas de jeitos radicalmente diferentes. Isso nos leva a uma pergunta que parece um paradoxo. Se um ministério é sobre servir, como algo chamado ministério da morte e da condenação pode ser considerado um serviço? E mais, como poderia ser descrito como glorioso? Parece uma contradição total, não é mesmo? Peraí, condenar pode ser um jeito de servir? A chave, segundo a análise, não está na ação em si, mas no propósito que existe por trás dela. Vamos entender isso melhor. Bom, a resposta começa a se desenrolar aqui. O texto argumenta que o serviço de Deus nunca parou, mesmo diante da desobediência. A glória daquele ministério não estava na condenação em si, mas na persistência do amor e do cuidado apesar da condenação. O serviço continuou inabalável. E aqui estão os exemplos concretos de como esse serviço se manifestou. Em vez de abandono, houve presença. Em vez de descaso, houve provisão. Comida, roupas, o amor de Deus continuava ali, e era isso que dava glória até mesmo a um período tão difícil. O serviço não parou. Então, o pulo do gato é este. O ministério da condenação não era um fim em si mesmo. Era um meio. O objetivo final, mesmo através da dificuldade, era sempre o mesmo: mostrar o amor de Deus de um jeito tão claro que levasse as pessoas a desejarem a transformação. Vamos avançar. Se o primeiro ministério já foi glorioso por revelar o amor de Deus no meio da dificuldade, por que o ministério do Espírito é descrito como muito mais glorioso? O que ele tem de tão especial? A grande virada de chave começa aqui. Pensa no ministério da lei como um diagnóstico preciso. Ele era perfeito para apontar a falha. Mas o ministério do Espírito é mais que um diagnóstico. Ele é o tratamento completo. E esse processo aqui ilustra a diferença perfeitamente. O Espírito começa com o diagnóstico, apontando nossas falhas, assim como a lei fazia. Mas ele não para por aí. O passo seguinte é a capacitação. Ele nos dá o poder para viver de forma justa. Depois vem o suporte, nos guiando e fortalecendo. E o resultado final? A transformação com poder. É uma força que vem de dentro e não só uma regra do lado de fora. Ok, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O que a gente pode concluir? Qual é a essência do verdadeiro serviço de acordo com essa análise de 2 Coríntios 3? Essa é a pergunta final que resume toda a nossa jornada. Se ministério é servir e o objetivo é a transformação, qual é a definição que amarra tudo isso? E aqui está a síntese de tudo.
O verdadeiro serviço é aquele que resulta em vidas transformadas. E isso acontece como? Revelando o amor de Deus através de atos de serviço que são impulsionados pela presença e pelo poder do Espírito. É a combinação do serviço prático com o poder que transforma por dentro. E para fechar, a pergunta fica para a gente. Se o verdadeiro serviço transforma vidas de dentro para fora, onde a gente vê isso acontecendo hoje? Como um simples ato de servir no nosso dia a dia pode se tornar o canal para essa transformação tão poderosa? Fica a reflexão. Até a próxima!